Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela e o assunto de hoje é sobre as fases do sono. Aqui com essa tabela eu vou fazer um resumo das fases do sono. Então vamos entender o seguinte, que um conjunto de fases do sono, elas compõem um ciclo de sono. Isso quer dizer que enquanto a gente dorme em torno de 8 horas, nós vamos ter de 5 a 6 ciclos de sono, onde vamos ter essas fases aqui. Então, vamos entender melhor cada uma dessas fases do sono. Nós temos, então, 3 fases não REM. Isso significa que nesses 3 momentos aqui não acontece o movimento rápido dos olhos. E aqui nós temos a fase REM, que é quando acontece o movimento rápido dos olhos. Então, vamos entender melhor cada uma dessas fases. Referente ao sono, na fase 1, o sono é superficial. É aquele momento que a gente acorda, a pessoa chama ela prontamente já se acorda, porque aqui o sono dela é superficial. No caso da fase 2, o sono já é intermediário, isso quer dizer, já é mais profundo, é mais difícil a gente acordar essa pessoa aqui. Na fase 3, aí o sono já é profundo, aqui já é bem difícil a gente acordar essa pessoa. Aqui na fase REM, o que nós vamos ter, então? O que tem de característica dessa fase? Movimento rápido dos olhos. Referente ao cérebro, o que acontece? Nós vamos ter aqui na fase 1, uma intensa atividade cerebral. Na fase 2, essa atividade cerebral diminui. Na fase 3, vamos ter pouca atividade cerebral. E na fase REM, nós vamos ter intensa atividade cerebral. Agora, quanto aos músculos, aqui na parte da fase 1, os músculos vão estar levemente relaxados. Na fase 2, aumenta esse relaxamento. Na fase 3, vamos ter então um relaxamento muscular. E na fase REM, nós vamos ter paralisia de alguns músculos. Sinais vitais. Aqui na fase 1, não vai ter praticamente nada aqui de alterações referente aos sinais vitais. Já que na fase 2, começa a diminuir a frequência cardíaca, frequência respiratória, a temperatura. E aqui na fase 3, esses sinais vitais vão estar bem mais baixos. Agora, aqui na fase REM, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um aumento nos valores dos sinais vitais. Aqui aumenta a temperatura, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, isso que caracteriza cada uma dessas fases. Mas agora vamos ver mais alguns detalhes referente a cada uma dessas fases aqui. Na fase 1, como eu falei, é um momento que a gente acorda a pessoa com mais facilidade. E é nesse momento aqui, na fase 1, que muitas vezes a gente tem aquela sensação que está caindo. Pois é porque a gente está passando aqui por essa fase 1, que o sono é superficial. Já na fase 2, aqui como já diminui a temperatura, muitas vezes é nesse momento aqui que a gente puxa a coberta, porque está começando a dar aquele friozinho, então é porque a gente está passando aqui pela essa fase 2. Na fase 3, é um momento em que acontece restauração física, reposição celular, aumenta a produção de alguns hormônios, como testosterona, hormônio do crescimento e leptina. E é nesse momento aqui também que acontece uma recuperação de energia. Agora, aqui na fase N3, essa fase aqui pode acontecer sonambulismo. Na fase REM, o que acontece? Nós estamos tendo aqui uma intensa atividade cerebral, onde acontece a fixação de memória, fixação de aprendizado, remoção do que não é interessante para o cérebro. Ocorre principalmente os sonhos, acontecem principalmente nessa fase aqui, na fase REM. E é nesse momento também que pode acontecer a paralisia do sono, que é quando a gente se acorda e não consegue se movimentar, porque a gente está aqui com paralisia de alguns músculos. Então, aquela situação de paralisia do sono
acontece aqui na fase REM. REM significa em inglês movimento rápido dos olhos. A princípio era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse eu fiz então um resumo das fases do sono e esse conjunto de fases compõe então um ciclo de sono. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe e comente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.